que Ele possa nos acompanhar em mais uma atividade. Mestre amado, nos colocamos, Senhor, diante de Ti, para ouvir os Teus ensinamentos, para aprender um pouco mais sobre a Sua lei de amor, de caridade. Contamos com a proteção dos nossos guias espirituais, em nossos lares, que nós possamos estar em sintonia, em vibração, para receber o auxílio benfeitor da espiritualidade. Que assim seja. Jerusa, está com você a palavra. Então tá, obrigada, Amanda. Boa noite para todos que estão aí, né? Ouvindo a gente. Hoje nós vamos falar sobre o Cristo Consolador, né? É um capítulo muito bonito do Evangelho e ele realmente consola todos nós. Então, ele fala assim, ó, todos nós que estamos sofrendo decepções, misérias, dores físicas, perdas de entes amados, e aí ele vai descrevendo esse monte de sofrimento que nos cerca de alguma forma. Então, assim, todos nós, se a gente para pensar, a gente já passou por isso em algum momento da nossa existência. Então, são sofrimentos que são comuns de acontecerem com a gente e também com pessoas que convivem conosco. E aí, quando a gente fala assim, o Evangelho é o nosso Cristo Consolador, né? O Consolador prometido, porque quando a gente realmente estuda, né, todos esses capítulos, estuda todos esses ensinamentos, a gente encontra consolo, porque a gente encontra no Evangelho toda a explicação do nosso sofrimento, a causa do nosso sofrimento. Às vezes a gente sofre porque está sendo orgulhoso, às vezes a gente sofre porque está sendo egoísta. Então, ele nos incentiva muito assim a fazermos uma reflexão sobre o que nos faz sofrer. O que nos faz sofrer neste momento? Se todos nós fôssemos parar para pensar aqui agora, assim, o que está me fazendo sofrer nesse momento? O que me angustia? Para você tentar identificar lá, nesse seu sofrimento, nessa sua infelicidade, qual a raiz desse problema, na verdade? Esse sofrimento seu, essa angústia sua, ela é fruto de um egoísmo, ela é fruto de uma arrogância, ela é fruto de um orgulho, ela é fruto do que a gente consegue identificar. E quando a gente consegue identificar isso daí, a gente consegue nos consolar, porque aí a gente entende que o nosso sofrimento tem uma raiz. E essa raiz a gente consegue combater com os ensinamentos do Evangelho, né? E aqui quando fala assim, ó, o Cristo Consolador, né? Jesus, Deus, é tão amoroso conosco o tempo todo que eles estão nos colocando aqui no planeta Terra e está a todo momento nos ensinando como nos comportarmos aqui para sermos felizes, para progredirmos, e às vezes a gente não consegue vivenciar esses ensinamentos, né? Muitas vezes a gente não consegue vencer esses ensinamentos. Então, fala assim, ó, quando começou lá os 10 mandamentos com Moisés. Então, Jesus já tinha esses mandamentos que vieram para nós, né? Assim, 10 mandamentos que regulamentava a conduta exterior de todas as pessoas. Então, como as pessoas se comportam, aqueles 10 mandamentos auxiliava a conduta dessas pessoas. Então, por exemplo, se eu dissesse assim, não pode roubar. Então, é uma conduta exterior. Eu não posso ir lá e roubar, eu não posso matar, eu não posso cobiçar o que é do outro. Eu não. Então, todos os 10 mandamentos falam assim, de coisas que eu não devo externar, falam de ações que eu não devo praticar, né? Então, aí vem Jesus com os 2 mandamentos. Aí Jesus já regula a nossa conduta interior. Porque além de eu não roubar o meu próximo, eu não posso nem querer roubá-lo, né? Então ele já vem assim, o seu pensamento e o seu sentimento também tem que ser renovado, também tem que ser mudado. Então, se eu não roubo, ou se eu não mato, mas eu tenho a vontade de matar, e eu só não mato porque eu vou ser preso, eu vou sofrer um castigo, né? Eu assim, ai, que vontade de matar fulano, né? Assim, mas eu não mato porque eu vou sofrer represálias físicas, né? Vou ser presa, tarará, tarará. Mas aí Jesus fala assim para nós que a gente não pode nem ter a vontade de matar o próximo.
Que a gente tem que combater a vontade, o pensamento, né? O desejo interno. Então, ele disciplina os nossos sentimentos, os nossos pensamentos internos. Moisés vem, fala dos nossos comportamentos, das nossas ações externas, como que a gente combate e regulamenta isso. Depois Jesus vem falar dos nossos comportamentos, sentimentos internos, antes de exteriorizar aquela fase que ainda está no nosso sentimento, na nossa cabeça, que a gente ainda está naquela coisa do desejar o mal, né? Ou no sentimento negativo para alguém. Então, para combater isso daí antes, que antecede a ação, para que não haja a ação negativa. E aí, o Cristo Consolador, o Evangelho, ele já vem explicando por que a gente, às vezes, não tem afinidade com o nosso irmão, não tem afinidade com o nosso sobrinho, não tem afinidade, às vezes, com o nosso filho, não tem afinidade com as pessoas, e a gente vai entendendo da necessidade de conviver com esses, que é uma reparação, né? Que aí isso já desperta, se eu entendo, por exemplo, que eu tenho que ter uma fraternidade na convivência com o irmão meu, e que eu não tenho, mas quando eu entendo que eu tenho que ter, porque vai me desenvolver a paciência, vai me desenvolver a caridade, vai desenvolver o amor ao próximo, possivelmente eu tenho que resgatar essa relação com ele. Se eu entendo isso, eu vou ter mais motivação, eu vou ter mais empenho, eu vou ter mais paciência em ter essa convivência fraterna com o meu próximo. Agora, se eu não tenho esse conhecimento que vem do Evangelho para nós, eu vou ignorar essa relação ou eu vou tornar essa relação mais conflituosa do que ela já é, na verdade, né? Porque eu não entendo que eu tenho que melhorar, que eu tenho que aparar essas arestas da convivência com as pessoas que eu estou convivendo aqui. Né? Então, eu preciso ter esse entendimento, e quem me dá esse entendimento é o Cristo Consolador, né? O Evangelho como um todo. E ele vai nos orientando assim, ó. Quando fala assim, ó. Se, portanto, o Espírito de verdade tinha de vir mais tarde a ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Se ele vem relembrar o que o Cristo diz, é que o que este diz foi esquecido ou mal compreendido. E aí, quando eu li essa parte aqui, né, que tem que relembrar para nós, né, porque a gente não entendeu ou foi mal compreendido, às vezes a gente fala assim, meu Deus, a gente vai fazer palestra do Evangelho, e aí a gente pensa assim, ah, mas eu já falei desse tema, ah, mas eu já falei desse tema, e parece que a gente vai perdendo repertório. Aí vai falando aqui assim, que a gente tem que relembrar. Então a gente tem que falar dos temas até a gente conseguir praticá-los. Aí eu fico pensando, nossa, então nós vamos ter que estudar os temas a vida inteira, né? Então, assim, praticar a caridade, paciência, o perdão é algo que a gente precisa disso todos os dias, né? Então, assim, é relembrar mesmo, né? E o perdão, e o amor ao próximo, e a caridade. Então, ele veio, o Evangelho vem relembrando e ensinando tudo aquilo que Jesus disse e que ele resumiu naqueles 2 mandamentos. Então, quando a gente vê os 2 mandamentos, você pensa, isso é muito fácil de fazer, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Mas como que é amar esse meu próximo? É praticar todos os ensinamentos do Evangelho. Para eu amar o meu próximo, eu tenho que praticar todo ele. Se eu não praticar todo ele, eu não estou amando o meu próximo, né? Estou aceitando, estou tolerando, né? Estou sendo indulgente. Mas, assim, praticando na íntegra, conforme Jesus quer que a gente viva esse ensinamento, nós não estaremos ainda nesse ponto, né? Então, a gente tem que falar mesmo dos mesmos temas até a gente conseguir praticar, né? Na hora que a gente conseguir viver isso, praticar isso, aí eu acho que ele dá outro livro para a gente estudar, né? Mas essa vida é esse. E aí ele fala assim para nós também: o Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras nem alegorias. Levanta o véu intencionalmente, é intencional, né? Lançado sobre os certos mistérios. Vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Então a gente pensa assim, tudo que a gente pensa assim que nos faz sofrer já nos agonia por antecipação, né? Fala assim, isso pode me causar dor. Então eu já estou sofrendo pela possibilidade de aquilo acontecer na minha vida, né? Igual a gente está vendo o Covid aí. Então a gente já sofre. Caso esse Covid chegue na minha família, chegue em mim, eu perca alguém, ou alguém fique com alguma sequela disso, então a gente já vai sofrendo por antecipação com tudo, né? A gente já vai sofrendo assim. E aí quando a gente lê assim, ó,
que ele atribui causa justa e fim útil a todas as dores, isso foge um pouco a nossa compreensão. Como que pode um sofrimento ter causa justa, né? Ter fim útil? Como pode um sofrimento ser útil na minha vida, né? Porque sofrer é tão ruim, como que isso pode ser bom de alguma forma? E aí a gente vai eu vejo assim, no Evangelho, tudo a gente tem que estar refletindo sobre cada palavra, sobre cada situação e tentando aplicar na nossa vida, na nossa experiência. Então, quando eu sofri alguma coisa, o que eu aprendi disso? Tudo que a gente vivencia de ruim, a gente aprende alguma coisa. A gente sai melhor em algum aspecto daquela dor, né? Então, eu brinco muito com a Amanda que quando começou essa pandemia, que a gente teve que usar tecnologia, só eu e Deus sabe tanto que eu sofri para aprender, né? Então, assim, foi um sofrimento, foi uma angústia, mas aí que trouxe uma coisa boa, positiva, que foi eu conhecer algumas ferramentas, né? Claro que a gente não tem que aprender muita coisa e tudo assim. Mas eu já saí daquele estágio, assim, de analfabete total para uma analfabete parcial, né? Então, acabou que um sofrimento, né? Eu estou brincando com essa questão assim da tecnologia, mas sofrimentos maiores mesmo, assim que as pessoas vivem, que a gente vive, também traz para nós ensinamento. A gente sai mais amadurecida, a gente começa a valorizar mais a vida, né? É um momento assim que a gente consegue valorizar mais o outro. O outro passa a ser mais importante para a gente em muitas situações, né? Então, antes a gente às vezes valorizava muitas coisas materiais. Aí você passa por um sofrimento, alguma perda, uma falência, alguma coisa assim, você vê que as coisas materiais não são tão essenciais na sua vida quanto o outro, né? Quanto uma pessoa amiga, quanto uma pessoa querida, né? Que você tenha. Então a gente começa a ter um discernimento, né? Do sofrimento. Então às vezes a gente sofre, dá assim, muita importância para aquilo que está acontecendo, e aí aquele sofrimento fica maior do que tinha que ser. Então eu acho assim que tudo está muito na minha ação, né? Tudo está muito na minha ação. Então, aquele problema vai ter a medida que eu der para ele. Ele não vai ser maior do que ele é, na verdade. Mas às vezes a gente envolve muito assim, emocionalmente com as coisas, e uma coisa que às vezes é pequena, a gente acha que é grande, uma coisa que é fácil de resolver, a gente acha que é impossível de resolver. E aí, quando a gente vivencia aquilo, aí a gente vê o quanto a gente foi, às vezes, imatura, quanto a gente foi afoita, quanto a gente foi infantil em uma situação que não precisaria ser, né? Então, assim, todo sofrimento, toda provação que vem para a nossa vida, vem para nos depurar mesmo, vem para nos melhorar, vem para tentar desenvolver alguma virtude em nós. Só porque a gente não quer sofrer, né? A gente queria assim. Jesus aparece, fala, Jesus, você agora para frente, você vai ser um espírito perfeito. Eu falei, ai, Jesus, obrigada, não sei o quê. Agora vou trabalhar com você, né? E não é assim. Por que que não é assim? Aqui tem uma parte que fala muito assim, ó, que eu acho assim, que né, Deus vos criou fracos para vos tornar perfectíveis e que quer modeleis vós mesmos a vossa maleável argila a fim de seres os artífices da vossa imortalidade. Então, ele quer que a gente nos forme, ele quer que a gente seja merecedor de todo o benefício, que a gente conquiste isso. E não que ele estale os dele e fala de agora em diante você não. Ele quer que a gente construa essa perfeição para que ela seja duradoura, né? Para que a gente não retroceda nela, para que ela seja um alicerce forte, um alicerce firme, um alicerce assim que seja para sempre mesmo. Então, que nós somos espíritos perfectíveis. Ele já nos fez assim. Agora, nos tornarmos perfeitos é com a gente, né? Aí agora é a minha responsabilidade. Aí agora é comigo. Agora é eu que tenho que tentar fazer que isso aconteça, né? E o Evangelho está aí o tempo todo nos orientando que a gente deve fazer, como nós devemos proceder. E a gente vai vigiando, né? Fala orar e vigiar. E você tem que se vigiar, você vai orando, se vigiando. E quando a gente está orando, a gente está em prece, a gente está em comunhão com Deus, a gente está em comunhão com os seus ensinamentos. Então é mais fácil para mim me vigiar se eu estou frequente na convivência com os ensinamentos de Deus.
Então, se eu estou sempre fazendo prece, eu vou estar sempre relembrando os seus ensinamentos. Eu vou estar pedindo, vou estar agradecendo. Então, eu vou estar mais próxima dos ensinamentos dele. E se eu estou mais próxima desses ensinamentos, eu terei mais facilidade em vigiar as minhas ações e os meus pensamentos. E se eu tiver mais essa facilidade, eu vou errar menos, né? Vou cometer menos enganos, vou fazer menos escolhas ruins na minha vida, e isso vai contribuindo com a minha perfeição. E isso vai contribuindo para que isso se torne um hábito na minha vida, né? Na vida de cada um de nós, quando a gente começa a vivenciar, a praticar esses ensinamentos e a nos manter sempre perto de Deus através da prece e dos seus ensinamentos, né? Que aí, aqui fala assim para nós também, ó. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Né? Então, quando a gente está bem próximo dos ensinamentos de Jesus, que a gente está lendo, está meditando, está fazendo oração, a gente tem mais clareza para fazer esse discernimento. O que é uma utopia e o que é uma verdade? O que é uma ilusão nesse mundo e o que é essencial, verdadeiro e duradouro, né? Para sempre. É uma coisa que vai durar para sempre na minha vida. Então, quando eu tenho esses ensinamentos bem claros, eu terei condição de fazer melhores escolhas para minha vida. O que é uma utopia? Né? O que é uma ilusão? O que é aquilo que eu acho que vai me fazer feliz e, na verdade, está me proporcionando uma vida vazia às vezes? E o que é essencial? O que me preenche enquanto ser humano? O que me faz feliz? O que me promove a paz para eu viver em paz? Né? Então, isso me faz bem, isso não me faz bem, isso me proporciona paz, isso me proporciona preocupação, ansiedade, isso me faz falta de verdade, isso não faz. Então, quando eu tenho como referência os ensinamentos do Evangelho, eu terei mais clareza para fazer essas escolhas na minha vida. Então, eu vou conseguir escolher com mais clareza aquilo que me fará bem na vida, né? Porque às vezes eles falam assim, ó, não busque no mundo material, na matéria, aquela felicidade eterna que você não vai encontrar. Porque na matéria a gente vive momentos felizes, a gente vive momentos, né? Agora, o que é aquela felicidade duradoura mesmo, que você consegue senti-la todos os dias da sua vida? O que te proporciona isso? É uma vida mais material ou uma vida mais espiritual? Uma vida com mais conexão nos ensinamentos de Jesus ou uma vida com menos conexão? E é fazendo essas análises, essas reflexões, conhecendo você, conhecendo os seus anseios, e com o auxílio dos ensinamentos de Jesus, do Evangelho, é que você conseguirá fazer essas escolhas melhor, né? Aqui fala assim para nós, ó, espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo mandamento, né? Então, mesmo que eu não conheça o evangelho, eu já tenho que amar o meu próximo, né? Então, Jesus já fala, gente, já vai amando aí até vocês aprenderem por que tem que amar uns aos outros, né? Já vai praticando esse amor ao próximo até entender por que é importante essa prática, né? Ele não fala assim, vai aprender por que tem que amar o próximo, depois vai amar, não. Vai amando e depois a gente vai entendendo por que tem que amar o nosso próximo. Então, assim, é importante eu amar o meu próximo. E o que baseia, por exemplo, eu amar o meu próximo? Na compreensão que eu faço dele. Né? Eu tenho que tentar compreender o meu próximo, como ele é, como ele pensa, como ele age, como ele se comporta, e tentar amá-lo, apesar de discordar, às vezes, de muitas coisas que ele faz. Então, o amar ao próximo, ele impõe para nós aquele amor mais puro, não é um amor assim, eu amo fulano de tal porque o fulano de tal é bom para mim. Eu amo fulano de tal porque o fulano de tal, toda hora que eu preciso de um favor, ele me atende. Então, você está meio que negociando, né?
Você tem que amar aquele que não te serve na hora que você quer. Você tem que amar aquele, né? Que, não, que às vezes você não compreende as ações dele. Então, amar o próximo apesar de e não porque. Né? Eu tenho que amar o meu próximo apesar de às vezes ele fazer umas escolhas ruins, ele às vezes ter comportamentos que eu discordo, ele às vezes ter uma opinião que eu discordo também. E aí tentar compreender por que ele pensa daquele jeito. Por que ele acha que é aquele jeito que vai fazer bem para ele? Para ele entender a raiz, a essência daquele comportamento. E talvez tentá-lo ajudar, né? Esclarecendo através de uma conversa, através de uma reflexão, por que aquele comportamento é inadequado, por que aquele comportamento não pode continuar. E você vai tentar auxiliar, porque, gente, mudar as outras pessoas, a gente não muda. A única pessoa no mundo que a gente consegue mudar é a gente mesmo. A única pessoa no mundo que eu consigo mudar sou eu. E olha que tem que ter muito esforço ainda, porque a gente ainda comete muitos erros, né? A gente pensa, eu vou mudar meu marido, ou meu namorado, quando eu casar, eu vou mudar ele. Não muda nada, viu, gente? Pensa, vou casar com fulano, ele vai mudar, não muda nada, não. Então, assim, eu vou fazer isso, meus filhos vão mudar. Os meus filhos, eu vejo o filho do outro fazendo alguma coisa, os meus não farão isso. Não farão. E farão, gente. Não faz ou deixa de fazer, a gente peleja, né? A gente educa, a gente ensina, a gente tenta ser um bom exemplo e tudo assim, mas a gente não muda o outro. A gente muda nós mesmos. E a gente nos muda também no modo de ver o outro, até para aceitar com mais brandura o outro, né? Mas mudar o outro, falar assim, Amanda, a partir de hoje você não fará mais isso por mim, por favor, não sei o quê. Não. Ela fará e mudará se ela entender, se ela compreender que ela necessita daquela mudança. E a mudança é tão difícil, ou a gente coloca ela como difícil, não sei, porque às vezes a gente tem noção, a gente tem consciência do que a gente tem que melhorar. Eu sei, eu preciso melhorar nisso, eu preciso melhorar isso. E ainda assim, eu tenho dificuldade de me melhorar. Agora, pensa uma pessoa que ainda acha que está fazendo certo, que não está fazendo errado. Entendeu? Então, a gente tendo a compreensão de que precisa mudar, tem dificuldade em fazê-lo. Então, pensa uma pessoa que ainda acha que não está errado, que está certo. Então, muito mais difícil ainda a mudança dessa pessoa, né? Agora, nossa função é tentar esclarecer, né? Esse comportamento seu inadequado, esse comportamento seu não traz felicidade, esse comportamento seu está muito desalinhado com os ensinamentos de Jesus, mas a escolha acaba sendo da pessoa, porque o livre-arbítrio está aí para todo mundo, cada um faz suas escolhas, né? Amanda, o tempo tá que jeito aí, filha? 10 minutinhos. Então ainda vou prosear demais aqui. Aí fala aqui assim para nós, ó. Não busqueis alhures a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las, né? Então, a consolação que Jesus está falando, ela não está alhures, ela não está aqui no nosso mundo material, né? Eu estou depressiva, vou ali comprar meia dúzia de sapatos, pronto, sarei minha depressão. Não, é momentâneo. Eu vou lá no período da compra, eu vou distrair, vou conversar, beleza, mas quando eu vou voltar para minha depressão. Eu não vou voltar curada da minha depressão. Então, não é, às vezes, em coisas materiais, em situações materiais, que eu vou resolver o meu problema. Possivelmente, eu estarei distraindo daquele problema, né? Eu vou distrair daquilo. Eu vou parar de pensar um pouco aquele problema, eu vou parar um pouco de viver aquele problema. Mas eu não vou resolver o problema buscando a cura nisso daí. Então, onde que eu vou encontrar essa cura, né? Nos ensinamentos de Jesus. É nesses ensinamentos que eu vou encontrar a essência das minhas dores e curá-las, né? E aí isso exige de mim reconhecer o que me faz sofrer, qual que é o problema que eu estou enfrentando. Qual que é
a raiz dessa situação para eu tentar combater. Então esse problema para eu resolver vai exigir de mim paciência, vai exigir de mim indulgência, vai exigir de mim a prática real do amor ao próximo, a aceitação do outro, vai exigir o que de mim? E eu vou conseguir perdoar? Eu vou conseguir? Como que eu vou trabalhar esse sentimento, né? Então, tudo isso nós encontramos no Evangelho. Por isso que ele fala assim, o Cristo Consolador, ele vem para esclarecer, ele vem para tirar todas as figuras e alegorias de todo o ensinamento de Jesus, para que a gente entenda de verdade o que são esses ensinamentos, fica mais fácil de nós praticarmos, né? Aí fala assim, ó, Deus consola os humildes através dos ensinamentos dele, dá força aos aflitos que a pedem. Seu poder cobre a terra e por toda a parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola. Só porque nós temos que ter essa sensibilidade, essa tensão do consolo. Como que esse consolo vem para nós? Vem através do esclarecimento, vem através de uma mensagem. Já viu assim, um dia você está bem distraída, sofrendo alguma coisa, inquieta com alguma coisa, aí a gente ia lá no centro, tem lá mensagem do quanto é jeito. A que te entregam, que você lê, é aquela que você precisava ouvir. Né? Então, eu acho assim, Deus sempre utiliza das pessoas e das situações para você entender o que ele quer te falar. E às vezes você lê aquela mensagem assim e fala, gente, mas é isso aqui mesmo que eu precisava, né? Era isso aqui mesmo que eu precisava. Agora sim as coisas estão fazendo sentido na minha cabeça, né? Às vezes você vai no centro, aquela palestra serviu para mim mesmo, né? Às vezes você dorme, faz uma prece, dorme. No outro dia, você acorda com as soluções ou mais aliviada. Por quê? Porque quando você deita para dormir, que você faz uma preparação para isso, que você faz uma prece, que você conversa com Deus, vem espíritos no seu socorro. Eles vêm durante a noite conversar com você, porque o nosso corpo precisa de repouso, mas o espírito não. Então aí você acorda no outro dia, assim, renovada. Você teve um auxílio divino ali. Você teve alguém que te amparou para você ter as respostas para as coisas que estavam te angustiando. Então Jesus não desampara a gente em nenhum momento. Às vezes é a gente que não está ouvindo o que ele quer falar para a gente. E ele fala com a gente através de um amigo que nos dá um conselho, ele fala com a gente através de uma leitura, ele fala com a gente quando a gente tem um sono tranquilo, ele fala com a gente quando nós temos bons pensamentos, que nós somos intuídos, né, naquilo que a gente precisa saber. Então, a todo momento, ele está tentando nos trazer uma mensagem. Basta a gente começar a ter sensibilidade para ouvir essas mensagens, para entender e isso fazer sentido para nós. Ele fala assim, ó, a abnegação e o devotamento são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras, abnegação e devotamento. Então, isso é uma ação, ele fala que isso é uma prece. Então, a prece, às vezes eu paro, faço a minha prece, dou aquela meditada bacana, saio dali e continuo me comportando do mesmo jeito. Agora, se eu tenho um comportamento abnegado e devotado aos ensinamentos de Jesus, eu estarei fazendo prece constantemente através das minhas ações. As minhas ações serão preces, porque eu estarei praticando os ensinamentos do Evangelho. Isso, Jesus, assim, a gente pensa, às vezes é muito difícil, né? Isso é tão custoso, vou deixar isso para uma outra vida, vou deixar isso para o ano que vem, para o mês que vem, e vai procrastinando isso para depois. Mas a gente tem que aproveitar a oportunidade que a gente está tendo nessa vida de conhecer o Evangelho, de conhecer a doutrina espírita. Porque se vai que em uma outra encarnação, na nossa próxima encarnação, a gente não tem a oportunidade de conhecer o Evangelho, né? Não tem a oportunidade de ser espírita. E aí a gente vai ter muito mais dificuldade de vivenciar esses ensinamentos. Então, nós somos muito abençoados por ter essa oportunidade de conhecer, né? Conhecerei a verdade, ela vos libertará. E é isso mesmo.
Então, a gente tem que conhecer a verdade, a gente tem que desvendar as coisas da nossa vida para ver o que faz sentido de verdade. E aí, investir naquilo que faz sentido na nossa vida. Porque, às vezes, a gente passa a vida inteira sofrendo, pelejando, por exemplo, para ter o carro do ano. E aí, quando você tem um carro do ano, você vê e fala assim, mas aquilo parece que não foi o que eu sonhei, parece que a felicidade que eu esperava que aquilo me proporcionasse, não proporcionou, né? Eu fiquei feliz 2 semanas, um mês, e aí depois o tempo ficou tudo normal, igual o meu outro carro mesmo. Então, aí você vai percebendo que, então, o que é que faz sentido mesmo na nossa vida? O que é importante mesmo na nossa vida? Né? Então, às vezes você passa uma vida se sacrificando para ter alguma coisa que, na verdade, vai te fazer feliz pouco tempo, né? E aí a gente tem que tentar ser, né? Então, se eu desenvolver, por exemplo, a paciência em mim, eu vou ter muito mais possibilidade de ser feliz mais tempo, de ter felicidade, de ter paz mais tempo na minha vida, do que às vezes com a aquisição de alguma coisa. Então, a gente aí é isso que vem desvendar, né? Tirar todas essas alegorias, né? Desvendar isso, sair dessa utopia, sair dessa ilusão do mundo material, que às vezes te consome e você se envolve tanto e não consegue viver outras coisas na sua vida, que na verdade vai te dignificar, vai te fazer feliz, vai te trazer paz também, né? Não são coisas excludentes, mas que a gente não pode envolver 100% no mundo material e deixar a vida espiritual de lado. A gente não pode abandonar a vida espiritual. Eu não estou falando em momento nenhum que a gente tem que deixar de comprar uma casa, comprar um carro, se é meu sonho, se é o que eu quero. Ter uma casa, gente, o nosso lar é sagrado, é um santuário, a gente tem que ter mesmo. Agora, o que eu estou dizendo é o seguinte, que a gente não pode deixar de tudo na vida só para a aquisição das coisas. A gente também tem que tentar adquirir virtudes. Não pode só matéria. A gente também tem que adquirir virtudes. Então tem que ser os dois, né? Não pode ser só matéria. Então a gente tem que tentar adquirir virtudes todos os dias da nossa vida com o mesmo empenho que a gente tem em adquirir coisas materiais. Então, se eu tenho que adquirir coisas materiais, eu tenho aquele empenho, aquela dedicação, eu fico muitos anos tentando aquilo, eu também tenho que ter essa mesma dedicação, essa mesma determinação para adquirir as virtudes para o meu ser, né? Então, ser abnegado, ser resignado, conseguir perdoar, amar o próximo, praticar a caridade, são ensinamentos que eu também tenho que ter a mesma determinação para adquirir. Então, uma coisa não exclui a outra, mas serve às vezes de exemplo, né? Da mesma determinação que eu tenho para uma coisa, eu tenho também para essas virtudes. Ainda dá tempo, Amanda? 2 minutos. 2 minutos, então nós vamos aqui para os finalmente. Então, Cristo Consolador é o capítulo do Evangelho que nos mostra que todas as leis de Deus estão no Evangelho, estão aí para discernir o nosso comportamento. Está aí para nos ajudar, para embasar as nossas escolhas. O que eu quero para a minha vida? O que eu quero ser na minha vida? Né? Quais as aquisições virtuosas que eu quero para a minha existência que trarão paz para a minha vida, que trarão felicidade para a minha vida. Então, a gente tem que fazer essa reflexão e tentar identificar isso em cada um de nós, para que cada dia a gente consiga trabalhar em prol dessas aquisições também. Porque sermos felizes é o objetivo de todo mundo quer ser feliz. Todo mundo quer ter paz na vida. Mas o que eu faço para ter a paz e para ser feliz? Né? Então, é isso que a gente tem que tentar entender. O que eu tenho que fazer, então, para eu ter paz na minha vida? O que eu tenho que tentar fazer para eu ser feliz na minha vida? E é isso que a gente tem que tentar identificar e tentar buscar. E quem nos orienta a fazer isso? O Evangelho. O Evangelho nos dá, né, todos os caminhos aí. Todas as leis estão lá. Então, a gente instruir, né, orar, instruir, vigiar. Então, são coisas que a gente tem que fazer constantemente. E que a paz do Mestre Jesus continue com todos nós, agora e sempre. Que assim seja, né?
Vamos agradecer. Obrigada, Jerusa, pelas palavras, pelos puxões de orelha. Como a Natália está falando aí, vale a pena ir lá no Evangelho, né? E ler o final, que tem uma mensagem muito bonita, né? Linda De mesmo. Jesus, que fala, que casa bastante com as nossas dificuldades, né? Às vezes a gente se sente abandonado, mas quando paramos para pensar, a gente percebe que todas as dificuldades que a gente passa são para nossa evolução, né? Se nós não tivermos dificuldade, nós não evoluímos, nós não Verdade. mudamos, né? Então, nesse instante, com esse sentimento de gratidão, de paz, Mestre amado, agradecemos por mais uma oportunidade de estudo do Teu Evangelho, que possamos colocar em prática as orientações em nosso dia a dia, em nossas atitudes, que possamos olhar ao próximo como se estivéssemos olhando a Ti, Senhor, que possamos praticar a verdadeira caridade, que inclui também a tolerância, a paciência, a benevolência. Pai amado, te pedimos por todo o nosso planeta, que cubra nosso planeta com suas bênçãos, que olhe por todos aqueles que se encontram em dificuldades devido à pandemia, por todos que estão internados em hospitais, por aqueles que se encontram abandonados em casa. Te rogamos neste instante, Senhor, por todas as pessoas encarnadas e desencarnadas que se encontram no planeta Terra. Agradecidos e com esse sentimento de amor, de gratidão, rogamos que a espiritualidade amiga se faça presente em todos os lares que estão aqui conosco, que possam realizar a fluidificação das águas para aqueles que tiverem necessidade, colocando o remédio salutar e benfeitor. Mestre amado, gratos pela oportunidade da evolução, pela oportunidade do trabalho, pela oportunidade de estarmos mais próximos dos teus ensinamentos. Pedimos permissão para encerrar mais um trabalho, que assim seja. Obrigada, Jerusa, obrigada a todo mundo que acompanhou a gente aí e até sexta-feira. Beijo grande. Beijo. Obrigada, mano. Tchau.